Muito boa noite. A investigação aos negócios da empresária angolana Isabel dos Santos desencadeou um conjunto de acontecimentos inesperados e surpreendentes e motivou a vinda a Portugal do Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pita-Gross. Sr. Procurador, muito obrigado por vir à RTP e por nos conceder esta entrevista. O senhor encontrou-se ontem com a Procuradora-Geral da República Portuguesa, Lucília Gago. O que é que pediu, concretamente, à Procuradoria-Geral da República Portuguesa? Muito boa noite. Grato pelo momento que oferecem para poder estar aqui. Ontem tivemos um encontro, conforme disse, com a Procuradora da República de Portugal. Nós temos um vasto programa de cooperação Portugal, portanto, um bilateral, em termos de relações bilaterais, temos outras responsabilidades a nível da CPLP, mas nesse caso estamos a tratar das relações bilaterais. Nós elaboramos um plano de formação e outras ações para reforçar a cooperação com a PGR de Portugal para o ano 2020. E achamos por bem que logo no princípio do ano tivéssemos esse contacto direto e aberto, embora já tivéssemos enviado o respectivo programa que acabei de dizer, e desse contacto ontem foi feito para vermos as possibilidades e capacidades que existem por parte da PGR de Portugal de atender o que nós pretendemos e, portanto, também vermos em termos de datas, meios e forma que poderá ser feito. E, a parte disso também, e face ao processo aqui referido que está em curso, acabamos também por abordar este processo. E houve alguma questão específica que o senhor tenha colocado à Procuradoria de Lisboa? Específica, temos as cartas rogatórias. Houve a constituição de arguidos, alguns deles são portugueses e têm residência permanente aqui em Portugal. É necessário que eles sejam notificados do despacho que os constitui como arguidos, para a partir daí, posteriormente, poderem ser interrogados. Portanto, pedimos à Procuradoria de Portugal que cumprisse essas cartas rogatórias, com a maior brevidade possível, e por outro lado também vermos sobre esse processo de questões comuns poderão existir, para que em conjunto possamos trabalhar, sempre fica mais fácil, trabalhamos em conjunto de cada um trabalhar pelo seu lado. lado. E que questões comuns é que poderão ser essas, Sr. Procurador? Bem, Angola, pelo menos, pensa que o dinheiro que foi utilizado para alguns negócios aqui da senhora Isabel dos Santos tenha uma proveniência ilícita. E, portanto, se foram tirados de Angola de uma forma ilícita e usados em Portugal, portanto, aí já há uma questão que é comum. Mas uma das questões que se pode colocar, por exemplo, é a Procuradoria-Geral da República de Angola dar informações à Procuradoria Portuguesa no sentido de haver um arresto desses bens, nomeadamente as participações que a Isabel dos Santos tem em empresas ou em Portugal, ou as suas contas também em bancos portugueses. Essa poderá ser uma das componentes? Bem, nós agora vamos ver qual é a melhor forma de agir. Portanto, ontem abordamos as questões e refiro que não é só em relação à senhora Isabel dos Santos. Isso tem sido uma frequente. Sim, mas tem sido frequente nesse processo e noutros processos. Tem havido essa troca de informação e cruzamento de informações. E nesse caso, ontem foi o primeiro trabalho que fizemos, o primeiro encontro. Agora vamos materializar essa forma de trabalhar. E daquilo que formos fazendo, vamos então ver como... Mas a questão do arresto está em cima da mesa? Poderá ser. Portanto, não vou dizer agora ou afirmar que seja isso uma realidade, mas equipas que começarem a trabalhar depois poderão chegar a essa conclusão que é necessário fazer isso. Como é que o senhor interpreta o facto de Isabel dos Santos estar a desfazer-se das suas participações em empresas portuguesas? Já anunciou que queria vender a sua participação no Aerobic e hoje também anunciou que vai pôr a sua participação na EFASEC, que é maioritária, também à venda. O senhor interpreta isso de que maneira? Bem, eu acho que isso é uma forma de proteção dessas empresas, porque a senhora Isabel dos Santos, nesse momento, penso que poderá ser uma má companhia para as empresas portuguesas. E acredito que elas queiram proteger-se e tenham chegado a esse acordo. Portanto, achamos isso com naturalidade que seja a passar-se.
Não vê nessa estratégia uma forma de, por exemplo, colocar o seu dinheiro no exterior, tornando-o mais difícil de recuperar? Podemos pensar nisso, mas também aquilo que eu acabei de dizer não deixa de ser levado em conta, não é? Sr. Procurador, relativamente aos arguidos portugueses neste processo, o senhor trouxe informação concreta para a Procuradoria Portuguesa no sentido de explicar o que é que está em causa e trouxe dados concretos no sentido de permitir que aqui em Portugal essa investigação também seja aprofundada? Bem, nós trouxemos a carta rogatória e na carta rogatória temos que fundamentar as medidas que foram tomadas. E, portanto, acho que deverão ser suficientes para qualquer ação a posteriori da Procuradoria da República de Portugal. Acha que os elementos que trazem são sólidos para a Procuradoria-Geral da República poder também em Portugal investigar esses casos e esses alegados crimes? Não chego até aí, por isso terá que ser uma decisão da Procuradoria da República de Portugal. Digo em termos de cumprimento da nossa carta rogatória. E agora, se aquilo poderá ser utilizado ou não para se despolitar alguma ação em Portugal, pronto, isso não... Isso é uma decisão de Portugal, das autoridades portuguesas? Com certeza. Eles é que têm que avaliar se é suficiente, se não, ou se precisa de outras informações, portanto, isso é uma questão que não pode de forma alguma... Mas, do seu ponto de vista, são dados e provas sólidas? Para nós, no processo que temos em Angola, são. Agora, em Portugal, não poderei, de facto. Sr. Procurador, também está em cima da mesa a possibilidade da Procuradoria-Geral da República de Angola emitir um mandado de detenção internacional para poder ouvir Isabel dos Santos? Bem, neste momento, queremos notificá-la da sua qualidade nesse processo. De arguida. Posteriormente, vamos notificá-la para que seja interrogada como arguida. E só depois disso, da reação que ela tiver, se era para comparecer, não comparecer. Portanto, tudo por isso é que poderemos Porque já houve uma notificação que foi entregue, mas acabou esse interrogatório por não se concretizar. O senhor acha que, perante a dimensão pública que o caso tomou, Isabel dos Santos poderá voluntariamente apresentar-se para interrogatório ou não? Deixe-me dizer que a primeira notificação recebida e que ela não cumpriu foi no âmbito do inquérito, de um processo de inquérito, ainda não era processo crime. Exatamente. Portanto, não se apresentou, agora temos o processo crime, portanto foi feito o despacho de Constituição, a notificação para o conhecimento da sua qualidade, então depois haverá a notificação para ela comparecer para ser interrogada. Pelo que está a dizer, Sr. Procurador, eu queria que verificasse se eu entendi bem. A questão é o seguinte: os senhores acreditam que Isabel dos Santos poderá responder de uma forma voluntária ao pedido que está a ser feito, que vai ser feito neste momento. Só numa segunda fase, se ela de facto não aparecer, é que a possibilidade de um mandado de detenção internacional é que estará em cima da mesa. É isso? É a prática que há, portanto, não só em relação a ela, mas como em todo o processo, a prática que há é esta. Não? É essa. Portanto, não será nenhuma exceção isso que poderá ser feito. Sim. E se Isabel dos Santos estiver no Dubai ou na Rússia, país onde ela tem passaporte, o senhor acha que há alguma possibilidade da justiça angolana poder chegar a ela? Bem, nós vamos fazer aquilo que os mecanismos legais nos permitem. Portanto, agora se houver resposta ou não da parte destes países, pronto, vamos ver depois. No caso da Rússia, Angola tem, julgo que Angola tem um tratado de cooperação judicial com a Rússia. Sim, correto? Sim, temos. Esse tratado inclui a possibilidade de extradição de cidadãos que tenham a nacionalidade russa e ao mesmo tempo a nacionalidade angolana, ou não? Não. Não inclui? Sim, na prática não. Não inclui. Portanto, se Isabel dos Santos estiver na Rússia, invocando a sua nacionalidade russa, não poderá ser detida e extraditada para... Isso será uma decisão das autoridades russas, não é? Mas de acordo com o... Não há essa obrigação. Não há essa obrigação. Essa obrigação não existe. Não existe. E no caso de Portugal, os senhores esperam que, se chegar a esse ponto, as autoridades portuguesas possam, por exemplo, caso Isabel dos Santos se encontre em Portugal, detê-la e extraditá-la para Angola? É uma possibilidade, não é? É uma possibilidade, no âmbito da cooperação que nós temos com Portugal, acredito que isso possa acontecer.
Relativamente às questões concretas, Sr. Procurador, existe a possibilidade, mais à frente, de a Procuradoria-Geral da República de Angola ou as autoridades angolanas proporem um acordo a Isabel dos Santos para que ela possa repatriar os fundos que alegadamente terão sido desviados ou que o Ministério Público angolano considera que foram desviados? Se isso acontecer, acha que a questão da justiça em geral, da relação e das dúvidas que existem sobre o seu exercício poderão ser resolvidas ou não? Poderá haver aqui alguma forma de entendimento em que, a troco do envio para Angola dos fundos que os senhores entendem que foram retirados ilegalmente, o caso judicial possa ser tratado? Ou essa hipótese não pode acontecer? Bem, o Estado angolano procura primar a sua atuação como Estado de Direito. E sendo um Estado de Direito, tem que cumprir e observar as leis que são aprovadas pela Assembleia Nacional. Em junho de 2018 foi aprovada uma lei que permitia que todo cidadão angolano que tivesse bens no exterior pudesse, de forma voluntária, repatriar esses bens sem consequências jurídicas para ele. Essa lei está em vigor ainda? Não, essa lei, portanto, foi até 26 de dezembro de 2018. Posteriormente, no ano seguinte, foi aprovada uma lei que foi sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de ativos. Portanto, a partir daí, já não há esta possibilidade de uma forma voluntária ser realizada sem nenhuma consequência jurídica. Portanto, esse acordo não poderá acontecer sem consequências jurídicas? Necessariamente, poderá servir de uma circunstância atenuante, pelo facto de ter... E depois, até que ponto é que há voluntarismo ou voluntariedade nesse ato? Quando já há um processo em curso, houve processo de inquérito, houve sem colaboração da sua parte, houve processo de crime, há processo de crime, e, portanto, não sei até que ponto podemos considerar voluntário. Mas, entretanto, se isso acontecer, não poderá ser o Estado angolano a dar o primeiro passo. Deverá ser ela a dar o primeiro passo e depois, dentro do processo penal, nós vamos em consideração, isso era uma circunstância atenuante, e se o processo tiver que ir para o tribunal, ser considerada isso como uma circunstância atenuante com algum relevo. Essa é uma garantia que o senhor está a dar neste momento a Isabel dos Santos? Não, eu não estou a dar essa garantia, quem dá é a lei. É a lei. Não sou eu. Sim. A lei em vigor é que dá esta garantia. Se de facto voluntariamente houver esse retorno dos capitais, isso pode servir como circunstância atenuante no eventual julgamento. Sim. Sim, mas ao julgamento ela já dificilmente poderá escapar, não é? A questão criminal está em cima da mesa, não é? Está em cima da mesa e se nós, no fim do processo, concluirmos que há matéria criminal suficiente para que haja acusação e o processo seja introduzido ao juízo, assim o faremos. E depois o tribunal irá analisar e decidirá se fará pronúncia ou não e se levará o processo até julgamento. Portanto, nesse momento, estamos a fazer a nossa parte como órgão de investigação, como órgão que tem ação penal. Justamente. E esse processo está ainda numa fase já bastante madura, digamos assim, portanto a acusação será para breve? A haver acusação? Bem, nós temos o processo com provas que nesse momento, em pouco tempo, permitiriam que o processo fosse introduzido ao tribunal. Mas, entretanto, com as notícias que foram divulgadas recentemente, portanto, vimos que temos ali mais matéria para explorar. E, portanto, vamos... Mas calcula que nos próximos 2 ou 3 meses possa haver uma acusação, ou mesmo ainda antes? Não, pronto, isso de tempo é difícil dar um prazo, porque várias questões podem surgir e que poderão, de alguma forma, fazer com que não cumpramos, né? Mas que estamos a trabalhar nesse sentido, sim, porque queremos que os processos sejam céleres, porque assim também a justiça é feita de uma forma célere e resulta, né? Sr. Procurador, o senhor, o Ministério Público angolano pode usar na constituição deste caso os documentos que foram agora revelados pelo Luanda Leaks, ou não? Não, primeiro temos que saber a forma como foram obtidos, porque as provas têm sempre o meio como deve ser obtido de acordo com as leis processuais penais. E, portanto, quanto a isso, vamos ter que analisar cada uma de per si para vermos que poderão ser utilizadas e as que não poderão ser utilizadas. E, substancialmente, o que é que houve de novo naquilo que foi revelado por estes documentos, Sr. Procurador, em relação àquilo que o Ministério Público angolano já tinha?
Vimos ali que havia assim, algumas operações e algumas conexões que nós não tínhamos ainda certeza de que existiam, ou uma ou outra que não sabíamos. E, portanto, vamos primeiro explorar isso. Esta questão do desvio, do alegado desvio de 38 milhões de dólares da Sonangol para uma conta no Dubai, já depois de Isabel dos Santos ter sido afastada da presidência da empresa, isto não era em si uma novidade? Não. Isso já era conhecido? Já no processo de inquérito constava. Já tinha sido, aliás, denunciado pelo próprio Sim. Carlos Saturnino? Sim. E, portanto, a novidade desse processo é o facto de aparecerem agora documentos que mostram o movimento dos capitais, ou mesmo essa informação também já era conhecida da Procuradoria-Geral da República de Angola? Ultimamente já tínhamos conhecimento, já no âmbito do processo criminal, já tínhamos conseguido obter mais algumas provas em relação a isso, né, de alguns movimentos. Mas agora solidificou, tornou-se mais sólido. E houve outros movimentos que também tivemos até conhecimento, assim como conexões entre as empresas, algumas empresas que... Sr. Procurador, muitas vezes quando se fala nesta questão da criminalidade económica e financeira, fala-se da extraordinária complexidade que este tipo de crimes envolve, porque são muito sofisticados, com a constituição de muitas empresas em paraísos fiscais, e muitas vezes em Portugal fala-se na dificuldade de obter prova sólida sobre isto. No caso de Angola, Angola tem os instrumentos, e a Procuradoria que o senhor dirige tem os instrumentos técnicos e de perícia suficientes para poder fazer uma investigação que seja levada a tribunal e seja segura e seja sólida? Em termos digamos, de necessidades de peritos... Eu gostaria de ter tudo isso ao meu dispor. Seria o ideal. Mas todos temos a certeza que os ideais nunca são alcançados, né? Então temos que fazer com aquilo que temos que usar os meios que temos da melhor forma possível. E é o que temos feito, por isso é que por vezes demora mais tempo, por isso é que por vezes podemos não ter uma prova o mais sólida possível, porque na questão da prova o que abunda não prejudica. Quanto mais tivermos, melhor. Mas temos que ter, pelo menos, a prova suficiente para levar a tribunal. E nesse aspecto temos conseguido, felizmente, com muito empenho das pessoas que trabalham connosco, dos magistrados e técnicos, de facto é de louvar o empenho com que se entregam esse tipo, têm-se empenhado, então têm-se entregue esse tipo de atividade, com alto sentido de colaboração. Sr. Procurador, o senhor acha que, depois de analisar aquilo que já existe sobre este caso, que imagem é que ficou do papel de Portugal neste processo, nomeadamente do setor bancário, dos escritórios de advogados e de todos os laços que Isabel dos Santos tem em Portugal relativamente a este processo todo? Que imagem é que Portugal, e que lugar é que Portugal teve neste processo? Bem, eu, enquanto Procurador da República, posso avaliar o papel das instituições que colaboram comigo. E, nesse caso, tenho a dizer que temos tido toda a colaboração possível e disponível. Não temos questões a apontar. Agora, em relação aos outros setores, como não tenho interagido com eles, portanto, não me sinto à vontade para fazer uma avaliação em relação a isso. Sr. Procurador, o ex-presidente José Eduardo dos Santos é referido no arresto que foi feito na decisão do Tribunal Provincial de Luanda, que aconteceu no final do ano passado, 2019, no dia 30 de dezembro de 2019, aparecem referências ao papel que ele desempenhou, nomeadamente na questão da Empresa Nacional de Diamantes e na forma como terá facilitado a entrada da filha e do genro nesse negócio. Eu pergunto-me se, tendo em conta que o Presidente José Eduardo dos Santos tem imunidade neste momento, mas essa imunidade julgo que termina daqui a 2 anos e meio, se considera que ele próprio poderá ter que vir a prestar contas com a Justiça de Angola? Bem, não é nossa intenção que isso aconteça. E eu, particularmente, não gostaria que isso acontecesse. O Sr. José Eduardo dos Santos foi presidente de Angola há mais de 30 anos, foi presidente numa fase muito difícil de Angola, o tempo todo que Angola esteve em guerra, portanto, teve um papel que não nos podemos esquecer, que ele prestou para Angola e para a consolidação da nossa independência. Portanto, não gostaria, de facto, que pudesse acontecer ter que prestar contas à Justiça. Né? Mas também refiro que ele é um cidadão
e tem as suas obrigações, tem os seus direitos e tem os seus deveres, e, portanto, poderá ou não, mas digo que não gostaria que isso acontecesse. Mas, neste momento, não se pode excluir essa possibilidade, do seu ponto de vista? Bem, penso que todo cidadão poderá estar sujeito a isso, né? De acordo com aquilo que praticou. E, portanto, veremos, só o futuro dirá. Na entrevista que realizei no ano passado ao Presidente da República de Angola, João Lourenço, o Presidente disse-me que tinha, de facto, que uma das grandes prioridades do seu mandato era a corrupção, o combate à corrupção, porque tinha encontrado, de facto, uma dimensão de corrupção no aparelho político e no Estado angolano muito maior do que aquilo que ele imaginava que existia. Eu pergunto ao senhor, acredita que, de facto, existe, neste momento, uma real vontade em Angola de combater este problema? Ao nível, digamos, ao mais alto nível? Eu acho que sim, e o trabalho a nível da Presidência da República demonstra isso, que há muito trabalho realizado nesse sentido. Nós temos um plano estratégico elaborado de combate à corrupção, que fez agora 1 ano e que nós dentro de dias também iremos divulgar os resultados deste ano de trabalho na implementação desta estratégia. E temos também outros órgãos que têm estado a trabalhar afincadamente nesse sentido. Mas também acredito e penso que em 2, 3 anos não se faz um combate a uma situação de mais de 30 anos. Portanto, não devemos querer que haja já resultados excelentes nestes 2 primeiros anos. Porque são crimes muito complexos que obrigam a um grande tempo na procura das provas, não é? E temos tido agora... Mas a minha pergunta, Sr. Procurador, é a seguinte. Isabel dos Santos tem dito que isto é uma caça às bruxas que procura chegar a Isabel dos Santos, aos filhos do antigo Presidente. Há outras investigações em curso envolvendo outras personalidades de relevo em Angola, tendo por base suspeitas de corrupção? Ou Isabel dos Santos é a única? Não, nós temos. Já houve 2 julgamentos, um deles foi de um ex-ministro, que já foi julgado e condenado. Temos nesse momento mais um processo em curso, por sinal também erreu um dos filhos do Sr. Eduardo dos Santos e um ex-governador do Banco Nacional de Angola. Estão em fase de pronúncia mais 2 processos, de um ex-governador da província de Luanda e também foi ministro, também a dado passo em Angola. Temos outro de um ex-ministro também que já está em fase de pronúncia. Há um outro de um embaixador que já está em fase de acusação. Portanto, temos alguns processos em 2 anos. Acredito que foi um bom trabalho feito e que esse trabalho superou até as minhas próprias expectativas. Não esperava termos conseguido tanto em tão pouco tempo e com os meios que temos. A propósito desses casos, em que pé ou em que fase é que está o processo que envolve o antigo vice-presidente Manuel Vicente? Bem, como sabe, ele tem também 5 anos de imunidade. E, portanto, acho que não estando concluídos 5 anos, será prematuro. Estamos a falar do processo onde ele está envolvido. Muito bem. Na entrevista que fiz a Isabel dos Santos na semana passada, ela lançou dúvidas também sobre a independência da justiça angolana e de que modo é que poderia estar ao serviço do poder político. Como é que o senhor responde a essa acusação? Não, eu não sei desde quando é que ela começou a analisar essa independência ou dependência. Se foi só a partir de 2017 ou se também esteve a ver a justiça antes de 2017. Portanto, seria bom que ela pudesse ser mais clara e mais certa desde quando é que achou que não há independência dos órgãos de justiça. No meu entender, acredito e tenho reparado que na atuação dos diversos órgãos tem havido independência do Legislativo, do Executivo e do Judicial. Tenho notado essa independência na forma de atuação. Em relação à Presidência da República, embora nós nos posicionemos do lado do Poder Judicial, mas não nos podemos esquecer que nós temos um papel de representante do Estado e de defesa do Estado em algumas situações. Portanto, eu para proteger ou para defender também tenho que estar próximo de quem tenho que defender e de quem tenho que representar. Mas essa proximidade não significa subordinação.
Sr. Procurador, isto significa que se Isabel Santos vier a ser acusada, vier a ser julgada, ela terá todas as garantias de um julgamento limpo e de todos os direitos de defesa. Essa questão não se coloca porque ela tem colocado um pouco esse tema na agenda. Que eu saiba, em Angola nunca, nesses 2 últimos anos, nunca houve um julgamento em que as pessoas não tivessem tudo isso que acaba de dizer, né? Portanto, temos primado para que tudo isso aconteça e seja, de facto, assim como deve acontecer, como acontece em todo o mundo, né? Sr. Procurador, o senhor acha que este caso que envolve a filha do ex-presidente é também um teste à justiça angolana? Acha que o mundo vai olhar para Angola e verificar até que ponto é que a forma como a justiça angolana se posicionar e tratar este caso é um exemplo da sua credibilidade e do seu real empenho num combate a um tema tão forte? Acha que a própria justiça angolana está aqui em teste? Eu acho que estamos todos nós, não só a justiça, mas toda Angola está num teste. Começo logo pelo próprio cidadão angolano, para começar a acreditar mais na justiça, acreditar nas suas instituições e acreditar que é possível as coisas mudarem. A situação que se vê em Angola que é possível mudar. Portanto, começa pelo cidadão. E depois das instituições de justiça também têm que mostrar a sua capacidade, né, para fazerem o trabalho e também terem o sentido de responsabilidade. E acha que pode ser, na sequência da resposta que deu, é também uma lição para dentro e um aviso para dentro de que determinadas práticas de apropriação dos fundos públicos, de nepotismo, não são jamais ou não são aceitáveis nesta nova fase de Angola? Também um pouco isso? Sim, porque isso tem acontecido não só a esse nível, como também a nível dos governos provinciais. Nós temos vários administradores a nível dos municípios que estão presos, estão a ser julgados. Portanto, isso não podemos pensar que só está a acontecer a esse nível. Portanto, a outro nível mais baixo, isso também tem acontecido com alguma qualidade. Temos dezenas e dezenas de processos que estão em curso, outras dezenas que já foram julgados. Mas é como se diz, o exemplo vem sempre de cima. E, portanto, também temos que tratar das questões que dizem respeito às entidades superiores, nomeadas pelo Presidente da República, porque o seu comportamento muitas vezes é que gera outros comportamentos negativos mais abaixo, né? E também para mostrar que ninguém está acima da lei e que o sentido, o sentimento que havia de impunidade tem que desaparecer do nosso país, para que o cidadão seja cada vez mais igual. Sr. Procurador, uma última questão. Começámos com o seu encontro com a Procuradora-Geral da República Portuguesa, a Lucília Gago, ontem. Há alguma coisa que, digamos, num espaço muito curto, o senhor aguarde relativamente ao papel da Procuradoria-Geral da República em Lisboa e que possa ser determinante para a investigação que está em curso? Não, determinante não digo, que eu possa haver soluções. Nomeadamente relativamente aos arguídos portugueses deste processo? Não, pronto, nesse momento aquilo que precisamos será feito, porque é uma prática que tem sido realizada pela Procuradoria-Geral da República e acredito que em relação a isso não será diferente. Portanto, não estamos preocupados com isso, porque sabemos que vai correr tudo bem para nós. Sr. Procurador, muito obrigado por nos ter concedido esta entrevista à RTP, entrevista ao Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pitagros. A todos, muito obrigado, boa noite.